Infelizmente eu tenho que ficar cortando, mas eu vou tentar, porque os vídeos quando eu jogo no grupo, eles só podem ser até no máximo 1 minuto e 20. Então, o que eu vou fazer com esse em específico? Esse vídeo eu vou tentar explicar mais detalhadamente, um pouco mais demorado, e não importando muito com a duração do vídeo, mas mais em ser absurdamente o quanto mais claro eu conseguir, tá? E aí eu vou jogar esse último vídeo no YouTube, tá bom? Mas os outros 2 vídeos que ficaram menores eu vou colocar no grupo. E aí o vídeo do YouTube eu upo no YouTube e coloco o link para vocês. Do que eu vou falar nesse vídeo? Também eu falei na live. Tipos de verbo. Existem 2 tipos de verbo no português. Verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação do português? Ser, estar, ficar, permanecer. Numa frase como estava doente, esse verbo ele não está fazendo nada. Nada, grifem na cabeça de vocês, nada, além de ligar o sujeito, que aqui está oculto, a esse estado, a essa característica que eu chamo de predicativo. Mais nada além disso. Por isso que ele é um verbo de ligação, porque ele só liga o sujeito ao predicativo. Mais nada. Não tem noção nenhuma no verbo estar aqui. Não é uma ação que está acontecendo. Ninguém está fazendo nada, ninguém está produzindo nada, ninguém está gerando nada. O complemento de um verbo de ligação é o que eu chamo de predicativo. Então, ó, eu vou colocar aqui, verbo de ligação. O complemento é um predicativo. Eu já falei isso em outras aulas, mas enfim. Esse predicativo vai ser ou do sujeito ou do objeto. Quando eu falo, por exemplo, eu fui ver minha mãe doente. A minha mãe estava doente. E aí eu tenho um predicado verbo nominal. A gente vai chegar lá também. Mas esse doente é um predicativo, que é uma característica no predicado da mãe. Só que é do objeto, porque foi a mãe que foi vista. Mas pode ser do sujeito também, como é o caso de estava doente. Isso aqui é uma característica do sujeito que está aqui. Vou deixar isso mais claro. Ó, eu fui ver minha mãe doente. Quando eu falo isso, fui ver funciona como um verbo só. Quem foi ver minha mãe doente? Eu. O que responde ao sujeito? Esse verbo está na primeira pessoa do singular porque concorda com o eu. Isso é o sujeito. Eu é o sujeito. Do verbo para frente é o predicado. Só que ver, ir ver, já demanda uma ação, porque a pessoa se deslocou. Então não é um verbo de ligação. Só que é um verbo de ação. É um verbo nocional. Então, ele já é um núcleo. Mas, dentro do predicado, eu tenho um adjetivo, que também é núcleo, ele também é importante. Então, eu tenho 2 coisas importantes que ficariam em vermelho aqui. Como eu tenho 2 coisas importantes, eu tenho 2 predicados em um só. Minha mãe estava doente e eu fui ver a minha mãe. Primeiro, eu tenho a ação, eu fui ver. Verbo nocional, predicado verbal, porque o núcleo é um verbo. Frase 2. Minha mãe estava doente. O verbo está ligando, verbo estar só liga minha mãe com doente. Predicado nominal, porque o núcleo é esse nome. Agora, quando eu junto as 2 frases numa coisa só, eu fui ver a minha mãe doente, porque essa frase é a junção de eu fui ver minha mãe. Uma frase. Segunda, minha mãe estava doente. Isso aqui é um predicado verbal, porque esse verbo ir ver, ele não é só de ligação, ele demanda uma ação. Tem uma noção aqui, de alguém que saiu de um lugar para alguma coisa. Como ele tem uma noção, ele é nocional. Então, o complemento dele não é um predicativo, o complemento dele é um objeto. E a gente vai chegar lá por quê. Aqui, o estar não. O verbo estar, como ser, estar, ficar, permanecer, ele só está ligando esse sujeito com esse predicativo aqui. Aí é um predicativo. Como esse predicativo é o principal do predicado, esse predicado é nominal. Esse predicado é verbal, porque o mais importante é o verbo. Quando eu junto as 2 frases numa só, resultando numa oração como eu fui ver a minha mãe doente, essa oração é a junção dessas duas anteriores. Esse predicado é verbo nominal, porque eu tenho um verbo nocional e um predicativo. Quando eu tenho só um verbo que é nocional, o predicado é verbal, aqui. Quando eu tenho um verbo que é de ligação e um predicativo, só predicado nominal. Agora, quando eu tenho as 2 coisas, o verbo de ligação sumiu, mas eu tenho um predicativo,
Eu tenho uma característica no predicado e o verbo dá alguma noção, predicado, verbo nominal. Ok? Mas esse não era o foco da live. O foco da live era uma outra coisa. 2 tipos de verbo. O primeiro tipo de verbo é esse verbo que eu chamo de verbo de ligação. Nossa, ligação não, né? Ligação. O segundo tipo de verbo, que são esses 3 verbos aqui, eles têm o mesmo tipo, é o verbo que eu chamo de nocional. Eu não gosto da nomenclatura verbo de ação. Por quê? Quem gosta não está fazendo nada. Não existe ação nenhuma em gostar. Mas é um desejo. Desejo não. Existe uma noção aqui de algo que é aprazível, de um gosto. Quando alguém dá, tem uma noção de algo sendo transportado de um lugar para o outro. Tem uma ação. Quando alguém canta, também tem uma ação. Agora, quando alguém gosta, não tem uma ação. Tem uma noção de um gosto. Então, é diferente. Os tipos de verbo do português, portanto, são de ligação ou nocionais. Se eles são de ligação, o complemento deles é um predicativo. Se eles são nocionais, se eles não são o verbo ser, não são o verbo estar, não são o verbo ficar, como Mário ficou doente, Mário ficou internado, e não são o verbo permanecer, eles dão a noção de alguma coisa. Aí, o que vai complementar esses verbos é um objeto. Por quê? Porque esse verbo vai precisar andar. E daí esse verbo vai ser transitivo. E daí esse verbo vai ser transitivo porque ele transita até o objetivo dele, que é o objeto. O objeto só se chama objeto porque ele é o objetivo do trânsito verbal. Vamos deixar isso mais claro. Quando eu pego um verbo como... eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu canto não. Quando eu pego... Vamos mesmo eu canto. Vamos colocar isso numa árvore. Eu canto. O principal de uma frase que tem verbo é sempre o verbo. Canto. Tá. Quem canta? O eu. O eu apareceu lá. Isso aqui se liga ao verbo cantar por meio de um risquinho aqui para mostrar que tem uma ligação. Esse é o sujeito. Mas o verbo cantar, ele se vale por si só. Ele não precisa andar para baixo, ó. Não tem nada aqui. Porque esse verbo faz sentido sozinho. Eu canto. Beleza, você entendeu que eu tenho a capacidade de emitir a minha voz de modo a emitir notas que sejam sonoras. Eu canto. Eu tenho a capacidade de cantar. Mas, se eu disser para vocês que eu canto jazz, por exemplo, esse verbo andou. Porque aí, nesse outro contexto, tá? São contextos diferentes. O verbo cantar, ele vai precisar andar para algum lugar. Porque senão ele não faz sentido sozinho. É outro contexto, tá bom? Outra possibilidade de interpretação. Como ele precisa transitar, e esse risco significa literalmente esse trânsito, imaginem que isso é uma avenida. Esse verbo está andando, ó, ele está andando para baixo. Como ele está transitando daqui para cá, ele é transitivo. E como a ligação, o risco é direto, imaginem que isso é uma cidade, que isso é outra. Para eu chegar daqui para cá, é uma viagem direta. Esse verbo anda diretamente, ele é transitivo direto. Essa nomenclatura é a síntese de uma análise. Transitivo significa que ele precisa andar, porque ele precisa de alguma coisa que o complemente. Direto significa que ele se liga ao objeto, que é o objetivo desse trânsito. O objetivo desse verbo, andar, é chegar até o complemento para que ele faça sentido. Qual é o complemento dele? Um objeto. E como ele anda diretamente até esse objeto é direto e o verbo é transitivo, direto. Porém, numa frase como gostamos de chocolate, de novo, ó, vamos pegar, acha o verbo, faz a pergunta quem ou que antes dele. Quem gosta de chocolate? Nós. Eu vou dar um Ctrl X aqui para não atrapalhar na interpretação. Tá? Só aqui. Quem gosta de chocolate? Nós. Mas ele não apareceu nessa frase. Eu sei que é um nós por causa da desinência do verbo. Mas o nós não está aqui explicitamente. Ele está oculto. Em gostamos de chocolate, o que eu tenho ao pé da letra é um gostamos. E essa posição de sujeito está vazia. Ele não andou para cá.
Porque não apareceu o nós aqui. O sujeito está oculto. Aqui não tem nada. Foi ocultado pela desinência. Tá, mas nós gostamos do quê? De, porque é o verbo que pede esse de, tá? Gostamos de chocolate. O chocolate é dependente do gostamos. Ele é um complemento. Como ele é dependente, ele fica embaixo. O que é dependente fica embaixo. O que é principal fica em cima. Gostamos de chocolate. Tá. Só que o verbo gostar, primeiro de tudo, ele está andando. Ele não faz sentido sozinho como eu canto. Ele precisa andar até um objeto. Até algo que vai lhe complementar o sentido. Porque só gostamos se eu tirar essas duas coisas. Gostamos. Tá, nós gostamos do quê? Não faz sentido. Precisa de um complemento. Então ele precisa andar. Isso é ele andando. Mas vejam, eu preciso passar para uma cidade primeiro, que se chama preposição, antes de eu chegar no objetivo desse trânsito. O verbo gostar viaja, anda, ele viaja com o objetivo de chegar até chocolate. Mas essa viagem é indireta, porque tem uma preposição. Eu não vou direto daqui para cá. No meio das duas coisas eu tenho um de, pelo qual eu preciso passar antes. Por isso esse verbo, como ele anda, transitivo. Só que como eu tenho um de, esse trânsito dele andando nessa estrada daqui com o objetivo de chegar aqui é indireto, porque primeiro ele precisa passar aqui. Então, esse verbo é transitivo indireto e o objetivo dele, o objetivo final desse trânsito, dessa viagem, é um objeto indireto, porque eu tenho a preposição. Agora, existe uma outra possibilidade na língua portuguesa, que é que eu apaguei aqui, mas é justamente o verbo dar. Numa frase como, dei um presente para Joana. Eu vou mudar até a cor aqui. Cadê? Vou colocar de azul. Quem dá alguma coisa para alguém. Esse verbo, ele pede dois trânsitos. Ele pede dois trânsitos para dois lugares, não para um só. Primeiro de tudo, de novo, acha o verbo. Deu. Tá, faz a pergunta quem ou que antes dele para achar o sujeito. Quem deu um presente para Joana? Ele. É alguém, ele ou ela. Só que esse ele ou esse ela não subiu para a frase. Ele está elíptico. Aqui, ó, ele foi ocultado. Ele desceu para a potencialidade de sentido. Mas ele não está na frase. Ele está na desinência. Só. Quando eu falo que alguém deu um presente para Joana, o que eu tenho é o verbo dar. E esse verbo não faz sentido sozinho. Porque, deu. Tá, quem deu o que para quem? Vamos supor que eu tô falando de, sei lá, o primo dela. O primo dela deu... Primeiro de tudo, esse verbo tem um trânsito, um presente. Depois eu vou desmembrar esse um presente, tá? Eu só tô deixando desse jeito por enquanto. Porque como aqui eu tenho duas coisas, uma vai ser mais importante que a outra. Vamos por partes, bem detalhadamente. Deu um presente para Joana. E aqui também, como eu tenho duas coisas, uma vai ser mais importante que a outra. Então, uma vai estar em cima, a outra vai estar embaixo. Mas, numa oração que tem verbo, o principal é sempre o verbo. É ele que pede as outras coisas. Então, eu tenho ele no nível 1 e todas as outras coisas no nível 2. Tá. Esse verbo, vocês estão vendo que ele está indo para duas estradas? Ó? Isso aqui são os caminhos do verbo. Isso aqui que eu tô com o mouse em cima. Ele vai para um lugar e para o outro. Para esse lugar aqui, ó, em um presente, o que é mais importante é presente. Porque isso faz sentido sozinho. Eu posso apontar um presente no mundo, mas eu não posso apontar um no mundo. Isso não faz sentido. Então, o um é dependente do presente. Ele está girando em torno de presente, como se presente fosse um grande sol e o um fosse um planeta que precisa da luz desse sol. Tudo isso aqui é o objeto, é o objetivo de um dos trânsitos. O verbo dar se liga a esse objetivo diretamente. Então, aqui eu tenho um objeto direto, porque o verbo se ligou diretamente. Tudo isso aqui... Cadê? Aqui, ó. Essas duas coisas juntas formam um objeto direto do verbo dar. Eu vou colocar até aqui OD, do outro lado.
para ficar mais fácil. OD. Um objeto direto. Por quê? São um objetivo do verbo e se ligam diretamente a ele. Ó, daqui foi direto. Em para Joana, eu tenho duas coisas. Vamos desmembrar? A preposição fica primeiro. Lembra que a preposição é uma cidade pela qual eu tenho que passar antes para chegar num outro caminho? Então, se é um lugar que eu tenho que passar antes, o Joana vai estar num terceiro nível ainda. E aí, eu vou ter o para se ligando Joana. E o verbo dar, tá, ele fez dois trânsitos, ele foi para dois lugares. Só que nesse complemento aqui, desse lado, o verbo dar se liga, se transita, ele vai para baixo, ele anda para baixo com o objetivo de chegar aqui, mas ele não se liga diretamente a Joana, ele se liga ao para. O trânsito dele é indireto, porque ele chega no objetivo dele só através de uma preposição. Indiretamente, tem uma coisa que corta. Ou seja, aqui eu tenho um objeto indireto. Porque esse verbo transitou indiretamente até o núcleo dele. Até onde ele queria chegar para dar sentido. E como o verbo dar, ele vai para dois lugares, ele tem um objeto direto e um objeto indireto, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ou que a gente chama de verbo bitransitivo. Por quê? Bi é dois, ele vai para dois lugares. Em um desses lugares, o trânsito é direto, ó, aqui. Daqui para cá foi direto. No outro, é indireto, porque daqui, ele não foi para cá. Ele passou por uma preposição primeiro. Então, quais são os tipos de transitividade verbal que eu tenho primeiro? Primeiro de tudo, os verbos eles transitam, eles andam, porque eles precisam de complementação. São verbos transitivos, são diferentes do verbo cantar, porque o verbo cantar se vale por si só, ele é intransitivo. Verbos transitivos, eles têm objetos, e esses objetos podem ser diretos ou indiretos. Se a ligação, o trânsito do verbo, a caminhada dele vai direto até o complemento, sem preposição, eu tenho um objeto direto. Se não, eu tenho um objeto indireto, como gostamos de chocolate. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido tanto a questão da árvore, que eu acho que fica muito clara quando a gente pega um verbo bitransitivo para analisar, quanto à questão de transitividade verbal, de tipos de verbo do português, do que é um objeto, e essa ligação entre as palavras é de propósito, o objeto de um verbo é o objetivo do trânsito verbal. O verbo ele anda para baixo nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Isso está embaixo disso, porque o verbo é mais importante. O que está embaixo é dependente. Presente depende do verbo, senão ele não existe. Ok? Então, o verbo anda, ele é transitivo direto, porque ele se liga diretamente aqui, indiretamente. Era isso. Agora foi pro anime. O anime foi um erro meu. O anime foi um trânsito indireto para chegar até o final da aula. Era isso, um beijo, um abraço, um aperto de mão.